Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Ouse Pensar. E hoje eu vou estar conversando aqui com a Giandra Bodes, gerente de marketing da Previsul. Oi, Giandra, pessoal, tudo bem? Obrigada, Cris, pelo convite. Um prazer participar do podcast, ainda mais inaugurando aí, né, uma super responsa. Show de bola. Acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o teu background, a tua experiência, né, para contextualizar um pouco quem é a Giandra Bodes. Legal. Bom, eu sou de Porto Alegre, né, e sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, filha da PUC, né, Famecos, e atuei em algumas agências, né, de publicidade em Porto Alegre. Então eu passei pela Matriz, atendendo o Grupo Zafari, foi minha primeira experiência ainda como estagiária. Depois disso eu atuei na Paim, trabalhando daí no segmento de imobiliária com a Bario. Trabalhei na indústria com a CCGL também. Saindo da Paim, eu fui buscar outras experiências, então eu atuei numa agência de áudio, foi uma experiência super diferente para mim também como assistente de projetos. E depois eu fui para a Scala, em Lojas Colombo. Então, na verdade, tem um bichinho do varejo aí que sempre me picou nessa atuação dentro de agência. Depois disso, eu fiquei um tempo fora, né? Eu morei em Dublin, fiz um intercâmbio, e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Previsul. Então, eu comecei como assistente na Previsul lá em 2016, e assim como eu tinha o bichinho do varejo me picando, o bichinho do seguro me picou também. E conhecendo o negócio, eu fui crescendo, então, de assistente eu virei analista, de analista eu virei coordenadora, né? E agora eu tô como gerente da área aí. E desde 2019, então, eu fui transferida, quando a matriz da Previsul mudou de Porto Alegre para São Paulo, eu fui convidada, tive a honra aí de ser convidada para vir para São Paulo construir essa história. Então, aqui estamos nesse momento. Show. E me conta, tu pegou aquele momento de transição da marca no rebranding? Então, na verdade, o que a gente teve ali em 2013 foi uma renovação da marca, né? Eu não estava no time da Previsul ainda. Cheguei a trabalhar com a Fernanda, que era a gerente na época, com a Aline, que era a coordenadora. Acho que foi um trabalho muito importante que elas fizeram naquele momento, né? Em que na época a Caixa Seguradora tinha comprado a Previsul, e foi feito todo um trabalho de renovação da marca e de investimento em publicidade, em mídia, para tornar isso mais visível. Mas eu entrei ali em 2016, então quando eu entrei na Previsul, a gente já tinha essa nova marca, e eu passei muito assim por um processo, eu acompanhei muito um processo de investimento que na época a Caixa estava fazendo dentro da Previsul, em sistemas, né, em modernização, em digitalização. Então, eu pude acompanhar, assim, esse momento, e eu acho que isso me desenvolveu muito também como profissional, porque foi abrindo outras áreas do marketing que até então não eram tão exploradas dentro da companhia, porque a própria companhia não tinha, né, essa base, digamos assim, sistêmica para que a gente pudesse atuar. Então, embora eu não tenha participado aí desse primeiro case de mudança de marca, a gente está atuando aí em frentes muito diferentes a nível de modelo de negócio no marketing, em que a gente consegue atuar com experiência do usuário, com jornadas automatizadas de régua de comunicação, né, apoiando estrutura de insight sales, fazendo todo o acompanhamento dentro da própria ferramenta de Salesforce em tempo real, de cadastro de corretor. Então tem uma parte aí que não sei se eu posso dizer que é mais madura, mas eu acho que é diferente daquilo que tinha lá atrás, né? Uma outra perspectiva de marketing, e que, né, faz sentido comparar, porque em 2013 também não era maduro para ninguém, né? Muito menos para a Previsul. Legal. E como que é para ti, tu falou no Salesforce, né? Como que vocês trabalham performance no marketing? É o olhar que vocês têm?
A gente tem uma estrutura de growth, né, junto com a agência de comunicação, que também eu faço a gestão, e essa estrutura, ela olha muito para cadastro de novos corretores, né, então a gente tem aí os corretores como os principais clientes da Previsul nesse momento, então a gente faz toda a campanha de marketing digital para captação desse corretor, faz o acompanhamento de como que é a jornada dele enquanto ele está se cadastrando, quando ele abandona esse cadastro, né, o que acontece ali nesse meio tempo, inclusive com ferramentas como, por exemplo, a Hotjar, que a gente consegue observar o comportamento, né, do mouse e o mapa de calor ali do corretor para entender aonde que a gente pode melhorar a nível de jornada, a nível de experiência, e vai acompanhando. Então, o que a gente tem, tanto de captação de lead, o quanto de conversão, né, desse lead em corretor mesmo, atua nesse abandono de carrinho, digamos assim, né, que é quando o lead não converte, e tem esse olhar bastante focado, né, na conversão em si. E sempre que a gente faz também campanha de venda, campanha de marketing direto para o corretor, ou seja, com outros parceiros, né, a gente tem outros parceiros no canal de Affinity, como o AMI, por exemplo, a gente tem esse olhar aí, esse foco no resultado e entender como é que isso está convertendo. Entendi. E nessa relação, vocês trabalham o corretor e trabalham o cliente final também? Como é que funciona essa gestão do olhar para o cliente final? Esse assunto é um assunto bem delicado, assim, sabe, Cristiano, quando a gente está falando de seguros, porque o segurado, ele é um cliente dividido, né? É um cliente talvez mais do corretor do que da própria seguradora. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado nessa comunicação para que a gente possa respeitar o trabalho que é feito pelo corretor, que é o ponto focal dele, né? Então, a gente sabe aí que existe, por mais que a gente tenha feito projetos de abertura de sinistro de forma digitalizada, de uma forma mais fácil, a gente sabe que normalmente quando acontece um sinistro que o segurado precisa acionar a seguradora, ele opta por buscar o corretor, que é essa figura que faz esse intermédio, né, e que apoia o seu cliente nesse momento. Então, isso é algo que a gente precisa ter sempre bastante cuidado na comunicação. Então, a gente vai numa linha mais de datas comemorativas, numa linha de maior relacionamento, né, e não numa linha tanto de venda, até porque se a gente oferece um produto para o segurado, a contratação dele precisa ser feita pelo corretor que atende ele, né. Legal. E agora nesse contexto, assim, a gente falou um pouco sobre performance e como vocês olham para a inteligência de dados em growth e até na prospecção, na captação inicial, né? Então, é como eu te comentei, a gente tem esse foco de observar etapa por etapa, então a gente tem desenhado a jornada do corretor, né? E conforme ele vai caminhando nessa jornada, a gente tem os nossos KPIs desenvolvidos, né? E a ferramenta para utilizar. Então, se a gente está falando de uma campanha de mídia, a gente tem, junto com a agência, esse olhar de entender impressão, né? De entender alcance, de entender clique. E no momento que esse cliente já está dentro do site, então a gente tem um outro olhar de entender jornada, de entender se ele está indo para o caminho que a gente quer que ele vá, né? Então, se ele está clicando no lugar certo, o que a gente pode fazer, de repente, para facilitar a vida dele, para ele entender que é aqui que ele tem que clicar, né? Tem todo esse olhar aí de experiência do cliente, de experiência do usuário. E quando ele está dentro de casa, então, se a gente está falando, por exemplo, de uma régua de relacionamento, a gente usa o Salesforce, então a gente consegue enxergar todo o dashboard com os dados, né? O que a gente tem de bounce, então os e-mails que eventualmente não estão chegando, o que a gente tem de clique, de abertura, e a gente trabalha bastante com essa questão do teste AB para a gente entender que tipo de título chama mais atenção, o que vai fazer o corretor abrir ou clicar, né? Então é um trabalho que eu costumo brincar que nunca acaba, porque a gente acerta uma coisinha, ali para frente aquela coisinha já não funciona mais do mesmo jeito, a gente precisa mexer de novo, tem que estar sempre olhando e se reinventando a partir daquilo. Acho que, na verdade, esse é um desafio, assim, do profissional de marketing, se não de todo profissional hoje em dia, né? Porque as coisas estão
tão rápidas, existem sempre tantas coisas novas o tempo todo que a gente precisa estar sempre observando e olhando aquilo que antes a gente falava, entreguei, pronto, tá, nasceu, foi para o mundo, hoje já não é bem assim, né? Hoje nasceu, foi para o mundo, mas eu já estou vendo de novo o que eu vou fazer para que isso fique melhor, né? Para que eu ganhe de mim mesmo, né? E está sempre focado assim, em receber mais resultados e, enfim, e poder entregar a melhor versão daquilo que a gente sabe fazer. Trabalhando em ciclos de evolução, né? Sempre, sempre. Acho que isso também está bastante alinhado com a questão da metodologia ágil, né? Que a gente estava falando até anteriormente, assim, que tem esse always beta, né? Então a gente está sempre nessa batida de querer entregar, a gente entrega aquilo que é o mínimo viável e vai melhorando e vai testando e vai fazendo outras coisas, até para acompanhar o ritmo do mercado, né, o ritmo do consumidor que não espera mais pela publicidade tradicional. E como é a composição do time de vocês hoje? Bom, eu como gerente hoje respondo para o CEO da Previsul, né, que é o Renato Pedroso, um líder incrível, até vou deixar aqui registrado. E eu tenho 3 analistas, uma especialista em Salesforce, né, e outra especialista em treinamento, além de uma especialista em marketing. E a gente trabalha com mais uma estagiária e uma menor aprendiz, que é um super desafio aí também, né? A gente está sempre ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Que bacana. E como é que foi assumir a gerência em meio à pandemia, né? Porque eu vi ele tem 1 ano e 1 mês e isso foi no meio do furacão, né? Como é que conta essa história? Olha, Cris, eu vou te dizer assim que para mim o mais desafiador foi a questão do time, porque quando eu assumi a coordenação, eu já não tinha mais gerente. Então, eu, como coordenadora, na época, respondia para uma diretora. E depois essa diretora saiu, ainda fiquei um tempo como coordenadora respondendo para o CEO, né, que é o Renato. Quando eu virei gerente, na verdade, eu já estava na batida, assim, né, das responsabilidades. Mas o que pegou mesmo foi como que a gente faz a gestão de um time novo, porque o meu time rodou 100% assim, durante a pandemia. Como que a gente faz a gestão de um time novo à distância, né? Porque eu me peguei muitas vezes pensando assim, eu vi, sei lá, uma frase numa comunicação que eu achava que podia ter um tom diferente. Como que a gente fala isso sem parecer perfeccionista, né? Mas também não deixar passar para que a gente possa dividir a percepção com o time e o time possa argumentar, a gente possa construir juntos. Porque às vezes é só aquela olhadinha em cima da tela e falar, olha, o que tu acha se a gente fizesse desse jeito ou daquele, que vira ou uma reunião ou um texto que pode ser interpretado, né, do jeito que a pessoa leu. Até assim, o próprio humor da pessoa, às vezes a pessoa chega mais abatidinha, às vezes chega mais alegrinha, tu já também sabe quando que tu pode cobrar um pouquinho mais ou não. Não conhecendo a pessoa, não sabendo como que ela tá, né, não tendo esse contato visual, acho que foi o meu maior desafio, assim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tentei ao máximo, assim, construir alguns momentos de descontração, momentos em que a gente não tinha pauta para falar, mas que a gente pudesse falar um pouco mais sobre as nossas vidas, sobre as coisas que a gente gostava, ou mesmo se a gente entrasse num assunto durante uma pauta de trabalho que fosse um assunto pessoal, também deixava rolar um pouco mais, justamente para ter essa integração que eu acho que é muito importante, exatamente. Eu sempre digo para as meninas que a gente tem que trabalhar se divertindo, que é o que eu acredito de verdade. Acho que se a gente acorda de manhã pensando, nossa, tenho que ir trabalhar, então alguma coisa está errada, assim, né? A gente precisa rever, porque trabalho, para mim, não é só trabalho. É minha realização pessoal, é o que eu faço a maior parte do meu dia, né? Onde eu ponho a minha energia. Então, acho que tem que ser uma coisa prazerosa, assim, tem que ser para todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para as meninas. Se hoje tu não tá bem, então chega, me fala, hoje não tá legal, a gente conversa, de repente
tira aí umas horinhas, né? Tchacal, resolve, depois a gente volta, porque o resto a gente organiza, né? A nossa saúde mental, a nossa disposição, assim, precisa ser prioridade. Legal, eu vi que tu foi bem elogiado no LinkedIn, né? Até fazendo um overview ali de quem era a Giandra para a gente conversar e isso se destacou bastante, né? E o que tu recomenda, assim, para a galera do marketing, onde colocar atenção, né? O que é importante, assim, no teu olhar de gestão? Cris, o que eu vou te dizer, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas muito especialistas em alguma coisa. Mas eu acho que é importante a gente exercitar o olhar do todo. Foi o tempo em que o marketing fazia layout e festinha, né? Isso ficou para trás há muito tempo. Eu entendo marketing hoje e eu vivo marketing hoje como parte atuante do negócio, né? Como realmente construção de estratégia, como alinhamento entre áreas e, enfim, uma série de outras coisas nesse sentido. Então, quando a gente está muito focado numa coisa só e esquece de olhar o todo, esquece de olhar um negócio, eu acho que a gente pode pecar nessa parte importante que é o marketing. Então, eu gosto sempre de exercitar isso nas meninas. Vamos supor que a gente tem um job aí que envolva desenvolvimento e que vai envolver uma área de atendimento. A gente não sabe sobre programação e a gente não sabe sobre atendimento ao cliente. Mas se a gente sabe sobre o negócio, a gente consegue transitar entre as áreas e expor o nosso pensamento, e expor aquilo que a gente entende que é positivo, de uma maneira que todo mundo fala a mesma língua e o negócio roda, né? Então, eu acho que isso é muito importante no marketing, assim, olhar um negócio. A gente não precisa sair lacrando o tempo todo. Às vezes é olhar um negócio e entender, tipo, que o básico precisa ser feito, que o básico não está sendo feito, né? Às vezes fazer o arroz com feijão bem feitinho é mais entregue do que fazer uma coisa enorme que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue ver o resultado daquilo depois, né? Então tem uma série de coisas aí, mas já estou até trocando de opinião aqui, mas eu diria que basicamente seria o olhar do todo, assim, eu acho que isso é fundamental para o negócio, porque se a gente faz uma campanha de marketing que não está alinhada com a necessidade comercial, que não está alinhada com o que o operacional pode entregar para a gente, né, acaba sendo tiro no pé. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar do todo do negócio e estar alinhado com a estratégia da companhia. Show de bola. E agora, acho que indo para nossa reta final já, eu queria te fazer uma pergunta que leva o nome do podcast, que é Ouse Pensar, e a nossa questão é quase que filosófica, mas pensando ali nos próximos passos, ouse pensar o que vai acontecer, o que vem pela frente, né? A gente vê muitos movimentos de inovação, transformação em vários aspectos. Eu queria ouvir de ti, assim, o que para ti está no teu radar e tu está vendo como importante para o nosso futuro. Cris, eu tenho ouvido muito falar sobre e tenho pesquisado sobre, mas te confesso assim que não é algo que para mim é muito claro, sobre metaverso, que seria essa realidade virtual, experienciar essa realidade virtual de uma forma humana, se é que eu posso dizer assim, né? Pois é, né? É complexo isso, né? Porque eu penso assim, ó, isso pode ser a nova TV, né? Pode ser a nova internet, né? Eu acho que em termos de experiência, né? Completamente diferente, realmente. É uma coisa que a gente ainda não está conseguindo tangibilizar, assim, né? Tem alguns exemplos que ficam mais claros. Então, tem o avatar do jogo, tem o óculos tridimensional, né? Tem algumas coisas que a gente isso aqui eu sei o que é, mas quando a gente junta tudo isso, e principalmente quando a gente junta tudo isso pensando nas oportunidades que a gente tem de marca, né? De comunicação, e enfim, acho que é um negócio que,
cara, é de pirar, assim, né? As possibilidades que tem. Só tem que entender como é que isso vai caminhar, como é que vai ser a aceitação das pessoas. E acho que um ponto que é importante também é entender que isso é uma ferramenta e que a gente não pode trocar a vida real, né? As emoções da vida real também só pela tecnologia. Acho que tem que agregar e não substituir, assim. Então, isso é uma coisinha que está aí no meu radar. Acho que ainda está um pouquinho distante da realidade da maioria das empresas, mas acho que em breve vai se desenvolver bastante. Nesse assunto que eu vejo que tá no meu radar é a combinação de algumas matérias, né? Por exemplo, o metaverso, que é vamos dizer, aí eu também tenho uma certa dificuldade para fazer essa contextualização, mas dentro desse universo paralelo, vamos dizer assim, a importância do NFT para registro de direitos, né? O direito à marca transferindo para esse universo digital, ele vai se dar praticamente por NFT. Então, acho que somando aí, se eu puder te dar uma dica dessa projeção, é tentar somar esse olhar de metaverso combinando com NFT. Acho que a gente tem muito aí a desenvolver, né, a caminhar. A gente está atuando em tantas frentes o tempo todo, né? E aquilo que a gente conversou lá no início, não para de surgir coisas novas o tempo todo. Então, de novo, acho que a gente vai ter que estudar, vai ter que fazer errado, fazer de novo, aprender, né? Faz parte do negócio. Show de bola, Gendra. Muito obrigado pela tua participação. Achei o papo incrível e foi uma honra ter essa tua participação na nossa estreia, né, no primeiro podcast Ouse Pensar. Obrigadão. Então foi uma estreia dupla, também foi a minha primeira vez. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Espero que eu possa ter contribuído, agregado um pouquinho, né? E foi muito gostoso esse bate-papo. Obrigada mesmo. Muito sucesso pro podcast. Muito, muito obrigado.